Boa noite, minha gente. Hoje é quarta-feira e está começando o seu Identidade Geral, o seu momento de aprender grandes lições com boas conversas. Esta é a minha primeira semana aqui no Identidade, então para você que está chegando agora, vou me apresentar, viu? Eu sou Louise Maiana e com muita alegria, com muito amor, vou tocar esse programa aqui. E você já reparou no novo cenário? Tudo feito aqui novinho em folha, preparado com muita dedicação para você continuar ligadinho aqui com a gente. Bom, já me apresentei e agora quero apresentar nossa convidada de hoje. Um dos significados do nome dela é Deus contempla, olha só. E contemplar nada mais é do que fixar o olhar em alguém com admiração e encantamento. Quando eu li esse significado, fiquei pensando, ela é indiscutivelmente digna desse nome. É alguém fora dos padrões impostos de beleza e que chegou ao mundo para mostrar que o belo mesmo é muito mais que um modelo. Belo é se assumir e se aceitar como se é questão de ser e pronto. Ser belo é acolher integralmente as suas características, desde o dedão do pé até o cabelo. Resumindo, é assim, Deus contempla a Jéssica e Jéssica nos ensina a contemplar a nós mesmos como criaturas belas de raiz. Ficou com um nó na cabeça aí, hein? Então eu vou resumir. Depois de passar por várias situações envolvendo racismo, Jéssica Siqueira abriu seu próprio salão de beleza e anuncia aos 4 cantos do mundo a importância da aceitação. A gente volta em 30 segundos para você conhecer a Jéssica. Já estamos de volta, viu, minha gente? Essa primeira semana de Identidade Geral, a emoção, a alegria tá à tona e eu tenho o prazer de ter a sua companhia. O grande convidado, na verdade, do Identidade Geral é você. Então, muito obrigada aqui pela sua companhia, viu? Hoje a gente vai receber a Jéssica Siqueira, uma empreendedora que tem trabalhado para fazer com que as pessoas se aceitem mais, que valorizem as suas belezas naturais. E agora, sem mais delongas, sem me demorar, eu tenho o prazer de abrir aqui a porta para a Jéssica. Vamos lá conhecer essa convidada de hoje. Boa noite, Jéssica. Ai, que linda. Prazer, viu, receber você aqui. Igualmente. Por favor, fique à vontade. Obrigada. A ideia é que você se sinta em casa, viu, Jéssica? Yes. Então tem poltrona para você. E esse cenário é novo essa semana. Gente, tá maravilhoso. Você gostou? Essa casa gente. tá linda. Nossa casa, faço questão de reiterar isso, porque é muito legal com que todo mundo se sinta à vontade aqui, para que a gente consiga ter esse papo fluido e a gente aprender muito, né? Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter grandes lições aqui com a Jéssica. E Jéssica, você se tornou empreendedora, seu negócio tem crescido bastante, Sim. Isso me deixa super feliz e orgulhosa de você. Inclusive, já tem um spoiler aqui, viu, minha gente? Porque a Jéssica está lançando a sua própria linha de produtos para cabelo, Jéssica, é isso mesmo? Cabelos crespos, cacheados, cabelos naturais. Você de primeira mão, né? Ai, você tá Deus. contando pro mundo essa novidade. Ai, eu tô me sentindo privilegiada, gente. Essa primeira semana tá, olha, maravilhosa. Você viu aí, né? E, Jéssica, como foi que você percorreu aí por esse caminho? Qual foi a chave que te fez pensar, não, eu vou abrir um negócio para valorizar a beleza natural? Por que um salão de beleza? Por que essa questão da aceitação? Eu não fui uma criança que se sentia bonita, que se via bonita. Então, nunca foi uma opção. Eu me sinto bonita, eu quero fazer o mundo ser bonito. Então, não era esse o caminho. Eu acreditei em algum momento que eu não era bonita, por causa da minha aparência, da minha cor de pele, do meu cabelo. Então, isso foi um trauma para mim na infância. E eu acho que, infelizmente, ou felizmente, porque Deus torna tudo uma bênção, o momento em que eu percebi que eu precisava criar um lugar para eu trabalhar, para eu me sentir bem, para eu ser eu mesma, foi quando eu percebi que eu não conseguiria ser assim ou ser aceita como sou em outros lugares dentro do mercado de trabalho, onde eu tinha capacitação, eu sou bacharel, eu fiz pós-graduação e ainda assim eu não tinha a oportunidade que eu merecia dentro das minhas qualificações. Então eu percebi que eu precisava então desenvolver meu próprio negócio e assim dar oportunidade para outras pessoas que se sentem como eu. E o que te fez achar assim, poxa, eu não sou bonita? O que te fez acreditar que se olhando no espelho você não se reconhecia como bela?
Olha, a princípio não era o me olhar no espelho, porque você tem uma boa estrutura familiar, como eu tinha, você acaba dentro de casa, com os primos, com a mãe, com a minha irmã, eu me sentia bonita. Mas quando eu fui para a escola, eu percebi que eu estava fora do padrão. Foi aí que você escuta piadas, você acaba, quando você se acha muito bonita em casa e você vê, e o mundo fala, não, querida, você não é. Então foi aí que eu percebi que eu estava fora do que as pessoas identificavam como sendo algo belo. E isso me machucou bastante, como qualquer criança deseja ser princesa. A gente queria ser princesa. Foi quando eu comecei a perceber que não existiam princesas como eu, com o meu padrão de cor de pele, de cabelo, e aí eu comecei a não me ver mais, né? Às vezes você saía toda empolgada e as pessoas, não, você não é a princesa que você tá achando que o seu pai te fez acreditar que é. Eu me aceitava, mas o olhar das outras pessoas fazia com que eu não me sentisse bem, ou não me sentisse querida como as outras pessoas eram. Recentemente a gente teve aqui o programa Anjos em Ação, foi o aniversário do projeto do Anjos, o Anjos da Esperança, aqui na TV Novo Tempo, e eu participei de uma reportagem falando justamente sobre como o preconceito afetou a minha vida. E eu tenho essa experiência igual a você, de querer ser princesa. Teve uma vez que teve uma festa na minha escola e os personagens, eles iam ser separados e delegados conforme o material que você tinha. E aí eu peguei um vestido de quando minha irmã foi debutante. Eu levei esse vestido, que era literalmente de princesa, mas esse vestido não ficou comigo, ficou com uma outra coleguinha. E eu tive que fazer o papel da vilã, da bruxa má, né, nesse papel. Você estava falando sobre o seu cabelo. Várias vezes, quando eu ia pro clubinho, assim, do condomínio onde nós morávamos, as pessoas falavam, seu cabelo é de bombril, seu cabelo não molha. Eu quero ver o seu cabelo molhar. E aí falava, cabelo duro, cabelo de pichain, cabelo de bombril. Então, as nossas histórias, elas acabam cruzando aí, né, ao longo da vida. Você chegou a passar por alguma situação de bullying também? Com certeza, né? Ai, sim, eu me lembro que eu sempre fui muito boa, sou muito criativa, escrever histórias era um dos meus dons na época da escola. E eu gostava muito de escrever as peças que a gente ia encenar em datas especiais, como o Dia das Mães. E eu sempre me colocava no personagem que eu sabia que eu não ia poder ser. Então, até para escrever, às vezes você fica sempre nos bastidores ou com funções inferiores àquilo que você gostaria de participar. Então, eu sempre disse que eu nunca me vi como protagonista. Eu nunca percebi, por exemplo, que em algum momento eu teria a oportunidade de dar uma entrevista sobre algo que eu sei fazer, porque eu não me via como protagonista. Nas histórias de quando eu era criança, eu não pude ser protagonista. O que eu via na televisão, eu não me via como uma referência de ser protagonista, de chegar a ser uma médica. Eu não tinha essas referências, sabe? Então, quando hoje eu me vejo como protagonista da minha história, da minha identidade, de quem eu sou, eu me surpreendo às vezes como ter uma oportunidade como essa, porque eu queria ter tido às vezes, e hoje eu fico feliz de ver que outras crianças têm melhores oportunidades do que quando nós tivemos, quando éramos crianças. Então são duas reflexões aqui, né? De que você precisou criar sua própria oportunidade porque o mundo fechou as portas. Sim. E isso é uma coisa que a gente precisa repensar, porque não precisa ser assim. Não precisa ser assim para a Jéssica, para a Louise, não precisa ser assim para nenhum preto, para nenhuma pessoa com deficiência, para nenhum indígena. A gente precisa sempre refletir sobre uma sociedade que inclui todo mundo e que nivela todo mundo ali, com a equidade, conforme a necessidade de cada um, né? Sim. Eu não falo nem de igualdade, às vezes, porque as necessidades são diferentes, mas no sentido da equidade mesmo, ofertando ao outro conforme a sua própria necessidade. E uma outra reflexão que eu trago aqui é sobre você ter tido essa capacidade, apesar dessa estrutura de poder te dizendo, você não pode, você foi lá e criou essa oportunidade de ser protagonista e hoje está aí como uma empreendedora. Eu tenho alguns dados aqui que eu queria compartilhar com vocês, dados do Sebrae que mostram esse cenário do empreendedorismo aqui no Brasil. A gente vai ver esses dados aqui na nossa tela. E o que eu achei curioso é que se você somar esse primeiro quadro, essa primeira barra, 9.843.471, que significa que a parcela de homens negros que estão empreendendo, com aquele 16,4, que é a última coluna ali,
4.699.199, que é o número de mulheres negras que estão empreendendo, a gente tem aí mais de 51% da população preta que está empreendendo. Então, mais da metade, e a gente consegue reconhecer aí a questão da representatividade. Mas a mulher preta, que é onde você se enquadra, ainda é a menor parcela. Então, como que você viu, como que você vê, na verdade, esse cenário? Você teve barreira na hora de formalizar o seu negócio, na hora de encontrar os cursos, de também chamar os clientes? Como que foi para você? Para mim, eu sempre percebi que quando eu quisesse me destacar em alguma coisa, eu teria que andar algumas milhas a mais. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas que tem um profissional que cuida do cabelo, da unha, que cuida de você da área da beleza, no seu profissional às vezes pode não ser bacharel, pode não ser pós-graduado. No meu caso, eu sabia que se eu quisesse me destacar na área da beleza, eu teria que fazer algo a mais, sempre. Então, eu precisei fazer faculdade, precisei fazer pós, precisei fazer ter meu certificado da área da beleza para cabelos afros, tem validade internacional, sempre para poder validar que eu sou boa naquilo que eu faço. É incrível que a segunda milha da gente é como se fosse equivalente à primeira, né? E isso acaba até tornando o fardo mais pesado, né, Jéssica? E era isso, eu precisei me destacar nesse sentido para poder mostrar meu valor, sendo que eu sei o que eu sou. Eu tinha que provar que eu tenho valor cuidando de cabelo crespo, que é um cabelo que eu tenho, e que eu sou negra. Então, por que eu precisava, sabe, disso? E eu vejo pessoas ainda desconfiando sobre eu ser a dona da empresa, sobre eu ser uma boa gestora. Às vezes as pessoas falam, mas você estudou? Sim, eu estudei, eu me dediquei, eu sou boa no que eu faço. E ter que ficar tendo que reafirmar isso o tempo todo pode ser cansativo, mas hoje tem valido a pena, porque eu me destaco naquilo que eu faço e eu percebo que a desigualdade social está presente e é muito forte. Tá? Eu acho que nós estamos longe de acabar com a desigualdade, mas a representatividade e a visibilidade de mulheres negras fazendo o que gostam, fazendo bem feito e se destacando naquilo que fazem, ajuda a diminuir essa luta. E a gente consegue, através dessa atitude, encurtar o caminho para as novas gerações, né? É sobre Como isso. você chegou a comentar aqui. Gente, primeiro bloco já foi. O papo é tão bom que passa assim rapidinho, né, Jéssica? Mas a gente volta já já com mais entrevistas aqui, lições que a gente vai extrair da vida da Jéssica. Eu espero você e a gente volta rapidinho. Já estamos de volta. Hoje eu tenho a alegria, o prazer de conversar com a Jéssica Siqueira. Jéssica é empreendedora de um salão de beleza que se chama, inclusive, Bela de Raiz. Adorei esse nome. O Bela de Raiz eu considero como sendo de sua origem, da sua essência, das suas histórias. Agora, sobre a sua aparência, o bonito é aquilo que você olha no espelho e se sente bem. Sim, e você pode ser versátil, você pode assumir o seu grisalho, você pode pintar, você tem que se sentir bonita olhando no espelho. Desde que a sua beleza de raiz tenha que ser aquela que tem de dentro. A gente no bloco anterior até mostrou aqui alguns dados sobre esse cenário do empreendedorismo e no que diz respeito às etnias dos empreendedores. Agora, o próprio Sebrae também sinalizou algumas dificuldades que são específicas da população preta, principalmente agora nesse período de pandemia. Eles foram os mais prejudicados e afastados de suas atividades com a crise da pandemia, foram os que tiveram recuperação mais modesta. Então, agora que a gente já está retomando a atividade econômica, eles tiveram um pouco mais de dificuldade, possuem menor nível de escolaridade, menor nível de rendimento mensal, maior proporção de conta própria, porque tem dificuldade de acesso ao crédito, então a pessoa precisa juntar um pouco mais de dinheiro para conseguir abrir o seu próprio negócio, possuem menos empregados, os negócios geralmente são menores, são os que estão há menos tempo na atividade, menos formalizados, e isso aqui a gente precisa ressaltar, porque quando você não formaliza o seu negócio, você perde vários benefícios, como o INSS, por exemplo, que é um dos principais, né, Jéssica? São os que menos contribuem à Previdência, então estão ali associados os mais jovens e os que têm maior dificuldade de acesso ao crédito. Como foi isso na sua experiência agora na pandemia, empreendendo como mulher preta? Todo mundo sofreu, mas o que você falou é bem isso.
tivemos mais dificuldades de se reerguer. Eu tenho que te dizer que nós estamos acostumados a lutar e continuar de pé. O nosso diferencial é que a gente não desiste. Percebo que algumas pessoas não notam que estão sendo preconceituosas. Eu tive que tomar alguns cuidados na minha empresa para poder evitar alguns tipos de constrangimento. Já fui questionado algumas vezes se eu era mesmo a proprietária da empresa, mesmo tendo meu nome lá fora, coisas do tipo. E infelizmente, as pessoas tendem a diminuir o nosso caminho, o nosso processo. Por outro lado, essa dificuldade, essas barreiras nos tornam mais fortes. Nós buscamos meios de desenvolver. Eu criei um negócio que não existia na época, um salão especializado em cabelos crespos e cacheados, não tinha nenhum na época. Eu precisei ver o que eu posso fazer que ninguém mais faz para que eu possa criar o meu próprio meio. Então, isso faz de nós um povo muito resistente. Agora tem a questão do vitimismo também, né? Porque tem muita gente que quando ouve esse discurso fala, mas é vitimismo, mas é mimimi. Só que a partir do momento em que a gente está falando de uma situação que tem matado mais, porque a saúde mental da população preta é muito mais afetada, a população preta é que mais morre, as mulheres pretas são as que mais sofrem violência doméstica. Isso não é a fala da Louise, isso tudo está comprovado em dados estatísticos. A população carcerária é predominantemente preta. Então, quando a gente fala de um assunto que dizima pessoas e que distancia as pessoas de uma forma injusta, a gente precisa trazer sempre essa reflexão aqui dentro. E por isso que a gente fala, não é uma questão de mimimi, não é uma questão de vitimismo, é um cenário real que através da conscientização a gente consegue transformar numa sociedade melhor. Eu tenho essa esperança. Você tem essa esperança também, Jéssica? Com certeza. Se a gente não fala, as outras pessoas não veem. E antes o racismo, ele era bruto, violento, e hoje ele continua assim, mas também passou a ser um pouco mais velado. É complicado quando você fala que alguém está se vitimizando ou mimimi, como dizem, se você não conhece a dor do outro, não viveu a dor do outro, não está na pele do outro. No máximo que a gente pode fazer é escutar, tentar entender e tentar melhorar o nosso comportamento para que isso não aconteça novamente. E agora a gente vai entrar nessa parte da aceitação, porque você exerce um papel fundamental na vida de muitas pessoas, não só mulheres, mas de homens também, de pessoas que estão ali buscando essa aceitação. Todo mundo é bem aceito lá. Como que isso tem te movido para continuar, apesar das dificuldades? Me disseram que eu não me sentiria bonita sendo quem eu sou. E hoje eu não só me sinto e sou bonita, como eu posso trabalhar fazendo com que outras mulheres se sintam assim. Então, isso é maravilhoso, porque eu posso mostrar para outras meninas, crianças como eu fui, que você não precisa mudar suas características naturais para agradar a sociedade ou um padrão, ou um patrão, ou um esposo. Você pode ser você mesma. É um prazer poder dizer para ela, olha, é só saber como cuidar, escolher um bom produto. É um privilégio poder estar criando esse bom produto para poder estar facilitando o acesso. Então, eu me sinto abençoada porque eu posso evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. A gente estava falando sobre saúde mental e você também falou aí sobre essas questões que influenciaram, inclusive no seu emocional também, né, Jéssica? E eu tenho aqui o guia de estudo da Bíblia Sentimentos, que também é uma oportunidade de você se apegar a Deus para que Ele também te ajude nesses conflitos, para que Ele também te ajude nesses dilemas que às vezes a gente vive, né? Aqui a gente consegue te mandar de forma gratuita esse guia de estudo da Bíblia. Você vai conseguir se fundamentar através de todo o conhecimento bíblico para se fortalecer na fé e cuidar da sua saúde mental também, da sua saúde emocional. É muito simples de pedir. Você pode ligar para a gente aqui em horário comercial pelo 0 operadora 12 21 27 3121. E aqui na sua tela também vai aparecer o número do WhatsApp, onde você pode mandar uma mensagem. Inclusive, você pode já mandar sua mensagem agora para pedir o seu guia de estudo da Bíblia e cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional também, assim como a gente precisa, né? Todo mundo precisa cuidar do seu emocional, né, Jéssica? Sim, com certeza. E falando também sobre essa questão de como você tem ajudado outras mulheres, uma cliente sua, eu diria que das antigas, de quando você começou, ela mandou um recado para você. Você suspeita de quem seja? Menor ideia. Ai, meu Deus, então vamos ver essa surpresa. Eu conheci a Jéssica há uns anos, quando Bela de Raiz era uma ideia, não tinha um salão físico. Então a primeira vez que a Jéssica me atendeu foi no meu apartamento
e a gente quase alagou o apartamento, porque não tinha estrutura nenhuma, né? Então era um banheiro minúsculo pra gente lavar o cabelo, pra ela fitar meu cabelo. Foi assim, o resultado do cabelo ficou ótimo, mas o resultado da bagunça foi tenebroso. E daí pra frente, eu não larguei mais dela. Eu fui atendida na casa dela, primeiro no meu apartamento, depois quando ela começou a atender no fundo da casa dela, depois quando ela estava no mesmo lugar onde ela dava aula, ela atendia também. Depois fui atendida num salão que ela compartilhava com outra cabeleireira e vi o salão Bela de Raiz nascer, vi também ele ser reformado, as novidades chegarem, então a gente tá junto aí já faz um tempinho. E uma coisa que a Jéssica me falou na primeira vez que ela me atendeu, que ficou marcada assim pra sempre, foi ela dizer que ela via o trabalho dela como um ministério. E ela ainda brincou, falou assim, algumas pessoas vão olhar, falou assim, nossa, mas salão de beleza, coisa ligada à estética, parece tão fútil, né? Tão raso, como que você vê um ministério nisso? E ela falou sobre devolver a autoaceitação, a autoestima para mulheres que ficaram tanto tempo se escravizando atrás de um padrão de beleza que a gente nunca alcança, que é tão diferente da nossa beleza natural. E ela devolve esse poder, essa autoestima, essa aceitação, e nisso ela mostra Jesus para as pessoas. E eu vejo isso assim nitidamente, como ela faz isso com mulheres que estão passando por período de transição capilar, que é tão difícil, e ela te dá confiança, algumas choram, inclusive, e ela te dá confiança para isso, e você vê o efeito, e você começa a se enxergar no espelho. Isso é muito, muito, muito especial. E mesmo nos dias que ela não tá tão bem, ela veste esse personagem porque ela entende isso como ministério e ela se dedica a esse ministério de empoderar mulheres, de devolver autoestima, autoaceitação a todas elas. Amiga, eu tenho te visto crescer cada vez mais. Você é um exemplo de cristã, você é um exemplo de empreendedora. Você é um exemplo de profissional. Eu quero ter você para sempre na minha vida, não só nos meus cachos, mas na minha vida pessoal. Eu torço muito pelo seu sucesso, porque Deus é glorificado através do seu sucesso e você tem alcançado cada vez mais pessoas para quebrar esse padrão que foi nos enfiado goela abaixo. Agora a gente está livre desse padrão. Ah, que legal, né? Ai, eu matar, Luana. E não é só sobre estética, né, Jéssica? Fala muito mais do que isso. Não é sobre estética. É segurar na mão de uma pessoa que tem medo de o patrão não aceitar ela, do marido rir dela, ela tem medo da própria família não aceitar. Não é sobre isso. É sobre você poder ser você mesma. Você não precisava passar por humilhação. Você só quer... Você nasceu negra e isso é lindo. Por que isso tem que ser um problema? Eu não queria ter que lutar. Eu luto porque eu não tenho opção. Mas eu não queria ter que lutar. Eu só queria ter que acordar e trabalhar. É um emprego. Mas eu tenho que estar lá mais forte do que as outras porque eu tenho que defendê-las. Eu tenho que dizer para elas o que elas não escutaram quando criança, não escutaram em casa. E eu queria ter o direito de ser igual. Enquanto isso não acontece, a gente segue lutando e tentando fazer a diferença o máximo que posso. E você tá conseguindo, viu? Ai, meu Deus! Olha aí, eu já tô chorando na minha primeira semana, meu pai. Jéssica, você tem conseguido, viu? É um grande ministério esse seu de ajudar as mulheres nessa aceitação, até porque se somos aceitos por Deus, somos criaturas e a obra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Sim, todos nós somos bonitos, todos nós somos lindos e todos merecemos ser aceitos, sim. E obrigada por você estar sendo, né, essa mãozinha de Deus para nos dizer isso, para nos mostrar, para segurar nossa mão também nessa jornada pela aceitação. Muito obrigada, viu, Jéssica, pela sua participação, pela coragem de você falar. Eu sei o quanto é difícil chegar e falar e mostrar essa vulnerabilidade diante de uma sociedade que não aceita e não, às vezes quer negar que esse tipo de situação aconteça. Verdade. Mas muito obrigada pela sua coragem, pela sua sensibilidade, pela sua força ao mesmo tempo, tá bom? Para estar aqui comigo nessa semana que é tão especial para mim. Minha
Minha gente, não sei nem como terminar esse programa, porque é difícil não se emocionar falando de um tema como esse, mas o que eu desejo é que a gente tenha aprendido muito aqui a respeitar as diferenças dos outros e que essas diferenças possam ser somadas para que cada um de nós sejamos pessoas melhores. Com isso eu me despeço, meu cheiro, e espero você amanhã, hein, meu povo? Até mais, tchau, tchau.